Hoje iremos fazer frango desfiado para rechear coxinha, esfirra, fazer pizza, fazer empadão, fazer diversas coisas, tortas. Então, como que a gente vai preparar? Aqui eu tenho 3 peitos de frango sem osso. Então, aqui eu tenho uma panela que eu já coloquei para esquentar. Quando ela estiver bem quente, eu vou jogar mais ou menos 1 colher de óleo. O óleo pode ser de milho, de soja, o óleo que você preferir. Pode colocar azeite também, quem quiser. Aí eu vou jogar o frango para ele dar uma selada. Eu não vou colocar aqui todos os pedaços, porque ele vai cair a temperatura do óleo e ele vai acabar cozinhando. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele crie uma crostinha para deixar todo o seu suco dentro na hora do cozimento e ele não perder toda a sua maciez. Deixo ele quieto e não fico mexendo, porque senão ele não vai dar uma boa selada. Eu não vou precisar que ele doure, porque quando ele cozinhar, o dourado vai interferir. Eu vou virar e ele vai ficar só seladinho. Viro ele aqui também. O próximo. E continuo selando. Deixando ele seladinho, eu vou reservá-lo. Vou colocar o restante. É o mesmo processo. Retorno. Acrescento 4 alhos. Picadinhos. Dou uma viradinha para que esse alho dê uma fritada. Aqui eu vou estar fazendo um pré-tempero, porque depois de cozido na pressão, por 20 minutinhos, eu vou desfiar e vou fazer um outro tempero. Coloco 1 colher rasa de sal, alecrim, aqui eu coloquei 3 raminhos pequenos, não coloco tal, aqui ele vai dar um cheiro bem gostosinho, aroma. Dou uma mexida. Vou passar para uma panela de pressão.
jogo todo o caldo. E aqui eu vou deixar cozinhar na pressão por 20 minutos. Depois de 20 minutos na pressão, continuaremos o preparo. Passaram 20 minutos. Cozinhei o frango. Agora eu vou tirá-lo. Olha, tá bem macio. Esse caldo eu vou reservar, eu vou coar e vou usar para fazer um risoto, uma sopa. Tem duas formas que eu uso para desfiar o frango. Uma é tirar todo esse caldo, fechar a panela e chacoalhar. Tem a outra forma que eu vou usar hoje, que é bem prática de desfiar esse caldo. Depois eu vou coar e vou usar em outras receitas. Para desfiar, eu vou usar 2 garfos. E é só como ele cozinhou bem, é rapidinho, ó. E tá bem quente. E rapidamente eu vou desfiando. Repara como ele tá bem suculento. Bem macio. E ele já tá pré-temperado. Que para cozinhar a gente usou cebola, alho. Prestar atenção, que às vezes ele vem, ó, um ossinho. E a gente vai olhando para ver se isso não vai acontecer. Às vezes eu prefiro desfiar no garfo do que batendo a panela, porque eu acho que ele fica melhor desfiado. Mais bonito do que bater na panela. Mas bater na panela também, às vezes eu tô um pouquinho de pressa, eu acabo batendo na panela. Terminado de desfiar, vou pegar uma panela, depois de bem quente, vou colocar um pouco de óleo, mais ou menos uma colher, e deixar esquentar bastante. Eu vou acrescentar aqui, vou jogar para dar uma fritadinha, uma cebola média picada, bem picadinha. Deixar fritar. Quando tiver bem murchinha, eu acrescento 3 dentes de alho, dá mais uma mexidinha.
Olha, tá ficando bem murchinha. E o cheiro que vai subindo de cebola fritinha. O aroma é bem bom. Eu ralo. Eu gosto de usar esse ralador. Ele deixa em pedaços bem fininhos, ó. Esse ralador, ele pica bem, ó, mas ele não machuca a mão. E ele rala bem o alho. Eu gosto bastante desse. Porque ele não tem pico. Eu posso passar o dedo, ó, ele não machuca. E ele rala bem. Depois que eu comecei a usar esse, nunca mais eu quis o outro. Deixa eu fritar bem. E coloco o frango. Aqui eu tenho 3 peitos de frango. Deu 1 quilo, 166 gramas. Aqui, ó, mais um ossinho, tá vendo? Pra gente dar uma olhadinha, pra não acontecer de aparecer na torta. E agora a gente vai procurando se tem em outro desfiar direito. A gente acaba por desfiar. Quem tiver, termina de desfiar com a colher. Agora eu vou entrar. Aqui eu tenho 30 gramas de pimentão verde, 30 gramas de pimentão amarelo e 30 gramas de pimentão vermelho. Então temos 90 gramas de pimentões vermelho, amarelo e verde. Para dar uma cor e sabor. Tá ficando bonito, né? Agora eu vou entrar com 50 gramas de azeitonas sem caroço e picadas. Eu gosto do recheio branquinho. No caso de preferir ele avermelhado, pode acrescentar páprica. Não vou acrescentar porque eu quero ele branquinho. Às vezes eu coloco a páprica, jogo um pouquinho do caldo. Aqui eu tenho uma lata de milho. Eu vou experimentar para ver se ele precisa de sal. Lembrando que quando cozinhou, colocamos sal. Eu vou colocar um pouquinho de sal para levantar o sabor. Vou colocar uma pitada bem de
generosa. Aí ele vai levantar o sabor. Eu vou colocar pra ele ficar um pouquinho mais sólido. Aquele caldo. O caldo de frango, eu vou colocar 2 conchas pequenas para dar uma umedecida. Vou acrescentar um pouco de um mix de pimenta. Experimentar novamente. Agora sim, tá bom de sal. E vou colocar alecrim novamente. E temos nosso recheio, que podemos usar em torta, panqueca, empadão e diversas, salpicão e diversas outras coisas, até patê. Eu costumo fazer, deixar. E dá para congelar. E assim temos o nosso recheio. Costumo cozinhar e fazendo aos poucos, assim que quando eu precisar, para fazer uma torta, um empadão, uma panqueca, um patê, eu tenho ela. E assim termina mais uma culinária. Muito obrigada e até o próximo vídeo.